O sujeito falou, narguilha é muito ruim, sem graça. Olha, a única vez que eu fumei essa porcaria de narguilha, coisa horrorosa, não tava nem no Brasil. Tava com árabes. E o que aconteceu com essa merda? Minha pressão caiu, cara. Eu nunca vi uma coisa dessa, eu não sabia. Minha pressão caiu, eu quase desmaiei, eu comecei a passar mal. Uma bosta, que horror, velho. Eu não consigo entender qual a graça de narguilha, eu vou falar pra vocês. Eu gosto de um tabaco, tô aproveitando porque minha mulher, como eu disse, não gosta. Com razão, é bom que ela faça essa censura. Eu quero viver, mas de vez em quando, entendeu? Eu adoro. O tabaco ele me dá uma clareza mental, assim, que numa discussão é algo muito bom. Mas eu tenho que aprender a fazer o palheiro certo, cara. Eu falo pra vocês, eu não sei como. Ok. Ô, Juan, depois eu olho, tudo bem? E agora tem essa merda de vape. Não usem, tá? O vape era uma psyop que eu tava fazendo ali, entendeu? Pra ser justo com vocês. Enfim. Não usem essa merda. É melhor fumar um cigarro. Eu vou falar com sinceridade aqui. Não usem a merda do vape. Aqui é a live pros selecionados. Aqui existe uma veracidade que, enfim, não tem pra que mentir, tá? Tabaco esotérico. O tabaco ele tem uma razão pra existir, entendeu? Olha o que estão falando. O vape tá deixando os jovens com o pulmão todo fudido. Eu tenho uma pessoa próxima que eu conheço, um colega meu, e não é jovem, jovem, mas ele já tá assim, mais de 25. O cara se fudeu feio, cara. Feio, assim, tava com o pulmão todo corroído, eu não sei como funcionam os nomes. Mais irônico que o cara assim, ele é marombeiro. Então ele começou a perceber que tava dando errado, porque não conseguia mais fazer nem exercício direito. Você tá maluco, entendeu? Você é doido. E um charuto, Nilman? Olha, eu vou falar que eu gosto de charuto, mas é um troço muito, assim, precisa de muito manuseio, sabe? Essa é a realidade. Eu fico meio puto com isso só. E tem aquele ar de intelectual e não sei o que eu não gosto, cara. Eu sou um sujeito muito mais ligado ao lado artístico do que esses patetas que se colocam como eruditos, entendeu? Esteticamente eu não acho interessante. Também gosto de um coibazinho. Eu não sei o que é coibazinho. Sujeito falando, qual a graça de pôr fumaça na boca? Não tem uma graça na fumaça. É o efeito na sua cabeça. Inclusive, se você não fuma, não fume, tudo bem? Assim, não tem razão pra fumar. Eu não quero instigar ninguém a fazer isso, de verdade, viu? Não quero, hein? Não quero. Calma aí que eu recebi uma mensagem de uma pessoa importante. Só um minuto. Vou ter que escutar aqui. Calma aí. Só um minutinho. Vamos lá. Um charuto cubano. Eu vou falar. Não. Eu confundi charuto com cachimbo. Peço desculpa pra vocês. Charuto eu vou falar. Eu até gosto, mas o problema é que charuto aqui no Brasil é caro pra caramba. E eu digo assim, charuto bom. Porque charuto ruim, cara, é uma bosta. Um negócio horroroso. Né? É, e segundo, tem um grande problema que é o quê? O charuto ele não tem um efeito psicológico em mim, pelo menos. Entendeu? Não tem. Eu gosto às vezes, quer dizer, não tô mais bebendo, de verdade, zero, zero álcool. Porque pelo menos eu tava focado em voltar com um físico bom. O que me comprometeu foi ficar um mês quase agora sem treinar e ficar só evacuando. Mas é muito bom um charuto com uísque. O que eu posso falar? Você entendeu? É algo bom.
Só que, de novo, você precisa, sim, de um charuto cubano, no mínimo, certo? Quer dizer, no mínimo não, mas... Por exemplo, quanto que tá um Monte Cristo? Quanto que tá um Monte Cristo? Monte Cristo é decente, bom, gostoso. Quanto que tá? Deve estar o quê? R$ 100? 150? Um único charuto, entendeu? Aí fica complicado, você entendeu? Assim, não dá pra ser um hábito que, assim, financeiramente eu acho que eu conseguiria colocar, entendeu? Ocasionalmente, mas é aquela coisa, eu ainda fico pensando, eu preciso de um troço desses, cara, porque, porra, você pagar isso num charuto, no meu ver, com base no que eu já passei na minha vida, eu fico falando, não. Hum, não, eu falei R$ 100, mas deve estar mais. E olha que é um bem. Eu peguei um médio aqui, eu não peguei um realmente bom. Você entendeu? Eu não peguei. Como que era? O Romeu e Julieta, eu acho que era o nome. Enfim. Tem alguns que eu acho que devem beirar hoje em dia, nem sei. Mas quando eu gostava, alguns anos atrás, eu já comprei alguns por R$ 300. Naquela época, o real estava mais valorizado. Hoje em dia, talvez 600. Hoje em dia, tendo mais maturidade, assim, cara, se eu fosse bilionário, eu não gastaria com isso, porque não tem necessidade, entendeu? Sei lá, eu não acho que é um efeito interessante. É mais por status em muitas situações. Porque se você for fazer uma degustação mesmo, no sentido de ter uma experiência de aromas e assim em diante, eu não acho o charuto algo muito bom nesse sentido. O uísque, sim. O uísque você. Assim, eu entendo o sujeito que gasta R$ 2.000 numa garrafa. Mas, diga-se de passagem, não é essas porcaria de gold label ou sei lá o que. Isso daí é tudo lixo. Outras bebidas é algo semelhante. Vinho eu entendo. Queijo eu entendo. Café eu entendo. Agora, o charuto eu não consigo entender, assim dizendo, o porquê dessa, vamos assim dizer, dessa obsessão. Eu acho que é muito mais uma, uma obsessão de novos ricos, especialmente aqueles da internet como Andrew Tate, que querem mostrar uma riqueza que, assim dizendo, eles não tinham, mas agora têm, sabe? Porque, sendo bem honesto, não é algo, sabe? Vale a pena virar oficial do exército? Bom, depende do que oficial. Você vai entrar no IME? Você vai entrar no ITA? Ou você vai entrar como, sei lá, vai ficar lavando prato? Entendeu? Sendo sincero, depende da sua posição lá dentro. Agora, sim, de forma geral, os salários não são tão altos se você entra como um cara normal, assim, que não é o cara que passou pela Epcar, depois foi pro IME e assim em diante. Né? Agulhas negras e assim em diante. Mas se você passa por essas instituições superiores de ensino, eu acho que vale a pena, certo? Mas elas são bem difíceis, né? Bem difíceis de passar e de permanecer. Ah, Getúlio Vargas usava charuto. Então, de novo, assim, é muito mais um negócio ligado a status e uma estética de poder. Você entende? E sendo bem honesto, essa estética de poder, no meu ver, ela já é meio decadente na forma como ela é apresentada, você entende? Porque, vamos pegar. Qual que é o arquétipo do sujeito fumando um charuto que vocês têm em mente, assim? Vamos tentar achar um que seja de forma fixa pra gente analisar meio que a semiótica disso. Qual que é a visão que vocês teriam, assim? Um exemplo, vai. Falaram Getúlio Vargas, dá outro, de filme, por exemplo, vai, de filme. Vamos pegar um exemplo disso. Quero nos chat aí. Quero que vocês respondam. Inclusive, vou até tirar o limite, talvez, que tenha.
para poderem trazer uma resposta mais rápida. Mafioso, ok, mafioso. Ah, Pondé, nossa senhora. Bom, vamos pegar um mafioso. Eita, calma aí. Mafioso charuto, certo? Veja, você presta bastante atenção nesse símbolo, certo? Do sujeito que tá aqui fumando um charuto. Eu não sei de qual filme específico que você talvez tenham em mente, certo? Poderoso Chefão, ok. Talvez esse aqui, certo? Talvez um desses, certo? Ok, Scarface, certo? Se você prestar atenção, primeiro, a estética do charuto, ela remete à ideia de poder. Isso é bem óbvio. O sujeito poderoso, o sujeito rico, e às vezes até mesmo um pouco sádico, ele fuma o charuto enquanto toma um whisky, certo? Uma tentativa de colocar uma masculinidade, por assim dizer. Mas veja que tem algo decadente nisso daqui. Tem algo decadente. Decadente, primeiro porque, veja, esteticamente, assim, você não tem como chegar e falar que o sujeito do Poderoso Chefão ele é bonito, por exemplo. Não só. Veja que o sinal de poder é o charuto. Não é ele em si. Certo? Por que eu falo isso? Porque se você analisar uma estátua grega romana, o símbolo do poder em si estava naquele homem. Aqui você vê uma externalização que aponta para um poder que em tese o sujeito tem por estar fumando um charuto, certo? Mas não é algo interno, entende? Não é um símbolo que sequer faz uma associação a um aspecto solar, por exemplo. O charuto, você começa a observar como alguns descrevem na psicanálise, não é muito o meu apreço, não é grande o meu apreço pelos psicanalistas, mas eles analisam de uma forma decente quando falam de uma extensão do falo. Que sim, você pode enxergar dessa maneira, até com a arma de uma certa forma, né? Mas veja que ainda assim, se você for analisar diante da ótica metafísica, ontológica, né? Quando você vê essa fixação fálica, você vê uma decadência. Por quê? O símbolo solar, o exemplo mais nítido seria Apolo, por exemplo. Você não enxerga uma preocupação fálica, por assim dizer. Não só em Apolo, mas diversas estátuas gregas, romanas, não existe esse foco no falo imenso. E não era simplesmente assim uma transposição daquilo que os homens na época tinham, não é esse o ponto, ou então falar, isso tem relação, o tamanho tem a ver, enfim, com coisas negativas se for muito grande, não é esse tipo de coping, tá? Mas essa falta de preocupação com o tamanho do falo e com o falo em si, certo? Demonstrava uma virilidade, uma masculinidade que era, acima de tudo, interna, certo? Ela era interna no sentido solar que se dá essa palavra, essa descrição. Enquanto que no caso do Poderoso Chefão e diversos outros mitos que antecedem essa história, né? Seja com o charuto, seja com a arma, você não observa algo interno e solar que se transpõe num símbolo, mas o falo telúrico, certo?
Quando você observa uma sociedade que caminha para assim, aspectos metafísicos, pro feminino, por assim dizer, certo? De um lado você observa a emasculação, o que é bem óbvio, você observa, por exemplo, em algumas partes ali, alguns cultos de grande mãe no Mediterrâneo incluíam inclusive o sujeito decepar o próprio órgão, tá? Isso é um fato. Não eram só os eunucos da Igreja Católica, que também eram reais, tá? A Igreja Católica adorava eunucos nesse sentido. Então, sim, existe o aspecto de uma emasculação numa certa parcela de homens. No entanto, a contraposição seria o sujeito que desenvolve algo como uma fabricação de masculinidade que é, acima de tudo, exterior, ela não é interna, ela é telúrica no sentido que tem um enorme foco no mundo material, por assim dizer, o que, comparado ao aspecto solar, é o completo oposto. Então, o sujeito, ele, aqui nesses casos, em todos eles, ele tem um poder, por assim dizer, acima de tudo no nível material da coisa. Então, ele tem dinheiro, ele consegue extorquir uma pessoa e assim em diante, mas internamente não é o caso. Ou pelo menos não é o cerne do símbolo colocado nos filmes. Então, o charuto, ele é mais um exemplo, até o próprio cigarro de uma certa forma, e veja que eu gosto ocasionalmente de fumar, pelo efeito psicológico da nicotina, mas até o cigarro você observa isso. Nas antigas propagandas, o cowboy, acho que é da Marlboro, né? Você observa de novo esse mesmo processo, tá? E você vê que muitos dos conservadores atuais que adoram falar em masculinidade, não sei o quê, eles não têm a inteligência e a sensibilidade artística para perceber que a manifestação de masculinidade que eles estão colocando é a sua versão mais decadente possível, né? Que, de novo, exterioriza, meio que terceiriza para um cigarro, terceiriza até num aspecto muscular, certo? E, de novo, eu adoro treinar, mas quando você vê uma obsessão absurda com força física, às vezes em detrimento da força interna de um indivíduo, do autocontrole, da capacidade de resiliência, né? Você vê muitos marombeiros, por exemplo, que têm uma impulsividade absurda, até mesmo pelo uso de algumas substâncias que mexem com isso. Veja, esse foco no exterior, quase como uma tentativa de terceirizar um poder interno que deveria existir, é um sinal claro de decadência. No entanto, você veja que até hoje em dia, o exemplo que pegam como masculinidade tradicional é desse sujeito, certo? É o Clint Eastwood, que em si já demonstrava esse mesmo problema que eu estou descrevendo aqui para vocês. Pegam essa foto aqui dele fumando, eu não sei, achei que é um charuto, certo? E falam, tá vendo? Isso aqui é ser um homem tradicional, mas se você for analisar profundamente, isso aqui é uma decadência num grau simbólico, num grau até mesmo ontológico do que significa ser um homem. Você vê esse foco numa violência até mesmo irracional e completamente telúrica como sendo algo completamente oposto ao que os antigos compreendiam como, entre aspas, virilidade. E de forma semelhante, até etimologicamente, a palavra virtude, virtus, tinha obviamente uma relação de uma coisa com a outra. Então, um outro exemplo, certo? Você vê hoje em dia um foco tremendo
no sujeito que é o famoso pegador, né? E o pegador, veja que na sociedade romana, por exemplo, que muitos enxergam, os homens romanos eram muito viris e tal, tal, tal. Ok, mas se você leva isso em consideração, você deveria também pensar que eles enxergavam como uma ausência de masculinidade, ou no mínimo de virtus, de virilidade por consequência, de uma certa maneira, o sujeito que ficava se jogando no hedonismo. Os romanos, eles não eram moralistas. Eu mesmo não sou. Eu assumo essa postura que, no meu ver, é a mais sensata. Não é você chegar e ficar apontando o dedo, ai, que absurdo e tal. Mas tratava-se de uma demonstração de autocontrole, uma demonstração de disciplina. O sujeito que se jogava no hedonismo, ele estava se dissolvendo, ele estava perdendo o controle interno, certo? Então, você observa uma dinâmica hoje em dia muito confusa de sujeitos que acham que, às vezes, eles precisam de um charuto, de um estilo, entre aspas, usando um terno, coisas do tipo, o que não faz muito sentido quando você analisa a história de diversas tradições e a concepção que tinham de virtude, de virilidade e assim em diante. E o cristianismo foi realmente um dos principais elementos a confundir as pessoas. Entendeu? Enfim, aqui a gente faz uma análise que não é apenas uma obviedade. Então, entenderam. A força não vem dele, vem do externo. Sim, é exatamente isso. Esse é o grande ponto. A força, ela deveria vir internamente, no sentido... Assim, se você entendesse o que tudo isso significa, você ficaria assim... é muito mais do que eu pensava. Poder interno é muito mais do que só resiliência, entre aspas. É uma resiliência que pode se externalizar de uma maneira absurda. Entendeu? Um sinal até lunar. O cara tem que exalar para dentro, para fora. Exato. Olha só o nível da coisa. Eu não tinha parado para pensar desse ângulo, mas é verdade. Os romanos, eles tinham aversão a qualquer processo que fosse invasivo. Certo? Tudo que entrasse no corpo, eles não deixavam. Então, por exemplo, falam sobre os romanos, eles eram homossexuais. Primeiro, homossexual não é a palavra exata, não tem nada a ver com isso. Casamento gay, por exemplo, não existia em Roma, mesmo que hoje em dia eu acho que é cabível por razões demográficas que eu posso analisar depois. Mas veja que os romanos, a tal sodomia praticada, ela acontecia da seguinte forma, eu já falei, era um escravo que era absolutamente degradado, no sentido assim, ele era humilhado, era a pior posição que um homem do sexo masculino, me refiro, poderia ter. Ele não era um cidadão. E por não ser um cidadão romano, naquela época, certo? Ele sequer era enxergado como uma pessoa, por assim dizer, certo? Então, era a atitude mais degradante que um sujeito poderia ter, ser o sujeito que tem o ânus violado por outro, entende? Para o romano patrício que fazia isso com o escravo, primeiro, não era tão comum como as pessoas colocam. Existiam circunstâncias? Sim, mas não eram tão numerosas igual ficam falando. Por parte de cristãos que adoram falar que a gente trouxe aqui, né, a solução para todo mundo. Graças ao cristianismo, na Idade Média não existia homossexualidade, como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Enfim, esses discursos homofóbicos que a gente não precisa nem entrar em detalhe. Não é verdade. Não é verdade, certo? E segundo, a razão pela qual alguns patrícios faziam isso
era por uma questão de poder, uma demonstração de poder. Se eu fosse analisar num nível esotérico, seria como se fosse assim um vampirismo absoluto, certo? Assim, de degradar ao máximo uma pessoa de uma maneira sádica. E eles não enxergavam de uma maneira assim, como eu disse, moral, porque escravo não é cidadão. Então foda-se, você faz o que você quiser. Era essa a mentalidade. Não estou falando que é o certo, mas eu estou descrevendo o que acontecia. Pode buscar e você vai notar que era assim o negócio, certo? Agora, veja, mesmo nesse sentido, observe como a aversão a qualquer coisa que entra no corpo de um romano, no mínimo um cidadão romano, era algo absoluto. Desde uma espada a um pênis, certo? Assim, é algo que as pessoas não pensam. Porque atualmente não existe uma concepção metafísica que explicasse algo do tipo. Mas o penetrar, né, ao invés de ser o penetrado, é algo muito considerável para o sujeito que entende ontologicamente o que é masculino e o que é feminino, certo? Então o sujeito ele pensaria, sendo penetrado, eu estou perdendo a minha função ontológica, que é o penetrador, certo? Agora, vai ver se um cristão expõe essas diferenças, né? Diga-se de passagem, não é minha praia, tudo bem? Se fosse também eu diria, cara, eu não tenho um problema com isso. De novo, eu acho que a homossexualidade no nosso contexto atual, ela é algo muito bom. Eu não sou, certo? Mas é um ótimo mecanismo de redução populacional, certo? Nós temos muitas pessoas no mundo. Essa é a grande realidade. Eu ainda acho que as pessoas erradas às vezes se tornam homossexuais, infelizmente, porque você vê alguns homossexuais, e aqui eu faço uma análise imparcial, eu vejo, pô, os caras às vezes têm uma genética absurda, né? O cara é alto, é bonito, é inteligente, acaba não tendo filho. Isso eu vejo de uma maneira assim nociva, certo? Não em termos do que o cara faz, do que gosta, aí quem sou eu para argumentar? Ainda mais no mundo atual, tem tanto problema, eu vou ficar enchendo o saco da vida de um sujeito que eu nem conheço. Agora, tirando essas situações, né? De forma geral, por exemplo, você vê em alguns países com diversos problemas criados por um crescimento populacional que não acompanha o que o país tem como infraestrutura e assim em diante, você vê que o desenvolvimento de propaganda, entre aspas, LGBT, como falam, né? E, entre aspas, propaganda, porque não é bem propaganda no sentido de defender essas minorias, de não ter preconceito e tal. Se quer colocar como propaganda, eu não ligo, foda-se. Gera um efeito positivo, porque as pessoas têm menos filhos, ou seja, dá o tempo necessário para que tenha infraestrutura suficiente para, né, não gerar um descompasso, vamos assim dizer. Né? Eu, por exemplo, eu vejo que hoje em dia existem muitos homossexuais que saem de comunidades carentes no Brasil, certo? Primeiro, é ótimo ver a falta de preconceito nesses lugares, uma conquista, certo? Cultural para o Brasil, mas a longo prazo eu enxergo o seguinte, vejam, esses homens, eles poderiam estar tendo vários e vários e vários filhos, às vezes, como acontece no cenário de um baile funk, por exemplo, né? Ao invés disso, eles estão simplesmente se divertindo com eles mesmos. Assim, que vai afetar minha vida? Em nada. Se qualquer coisa, eles estão ajudando em não ter filhos que às vezes eles não cuidariam como um homem heterossexual. Alguns deles acabam até adotando crianças que, por não termos uma descriminalização do aborto, são às vezes jogadas em orfanatos e vivem em condições complicadas, então os casais gays às vezes adotam. Então veja, quando eu vejo que existem, por exemplo, diversos casais homossexuais em comunidades carentes,
Eu, obviamente, enxergo de uma forma muito positiva. Não teria razão para enxergar de outra maneira. Entendeu? Eu vejo hoje em dia que até no Nordeste isso está se perpetuando, certo? Algo muito positivo, já que lá era o núcleo de homofobia, certo? Então a gente vê esse tipo de coisa e não tem como ficar criticando. Eu vejo de forma positiva, né? Eu quero ver aqui a proporção de LGBT por estado, né? Eu acho que a gente devia ter um pouco mais de distribuição nesse sentido. Quais são os estados mais LGBT por estado, né? Vamos ver como é que tá essa situação. A gente tem que mudar, né? A gente precisa mudar isso, cara. Vamos ver. Os 10 estados mais perigosos para ser gays. Será que tem uma proporção, né? Porcentagem de LGBTs por estado. Alguém tem esse dado? Seria interessante. Tá difícil achar aqui, não tô achando nada, cara. Alguém tem essa informação? Queria saber quais estados têm mais LGBTs. Certo? Ah, acho que temos aqui, ó. Ok, vamos ver aqui as. Bom, aparentemente, orientação sexual. 95% de heterossexuais, ou seja, 5% de pessoas que não são aí LGBTQ+, né? Queria ver por estado, cara. Queria ver por estado, certo? Veja, olha que interessante, orientação sexual por características socioeconômicas. Isso aqui é surpreendente. É surpreendente. Olha só isso aqui. Uma grande porcentagem, não é nem de ensino superior completo, mas em fundamental completo e médio incompleto. Até mesmo sem instrução. Veja só que interessante. Ah, não, desculpa, errei. Se recusou a responder, eu não sabia. Eu acho que tem uma relação, né? Acho que o cara só não quis falar. Mas mesmo assim, você pode olhar que é um número considerável, certo? É um número considerável. Eu queria ver por estado, cara. Cadê o estado? Cadê o estado, caramba? Ok. Vamos ver aqui. Olha só que situação curiosa, né? Nas capitais, obviamente, é acima da média. Destacando-se Porto Alegre, ou seja, o que falam sobre gaúcho às vezes é verdade, Natal e Macapá. Eu vejo isso aqui de forma muito positiva, cara. Entendeu? Eu realmente vejo essa perda de preconceito no Nordeste como uma das coisas mais importantes, certo? A gente vê, por exemplo, homofobia aqui, por exemplo, certo? Você vê a Bahia, tal. No Sul já existe muito mais uma situação ok, né? Mas é muito importante a gente lutar contra a homofobia no Norte e no Nordeste, pela dignidade desses seres humanos, cara. Acima de tudo por isso. Tem uma questão demográfica? Isso não importa tanto, né? O que realmente importa, se parar pra pensar, é assim, tem pessoas morrendo por conta disso. Entendeu? Tem pessoas morrendo, cara. Veja que no Sul essa luta já não é mais necessária, porque já meio que deu, né? São Paulo, infelizmente, parece que ainda é um dos focos, né? Então, talvez em comunidades carentes haja uma necessidade de conscientizar mais a população sobre a importância das causas pró-LGBTs. Agora, eu diria que o grande foco, e isso me foi até enumerado por um sujeito que eu conheci numa viagem recentemente, que o norte e o nordeste brasileiro está realmente precisando de uma conscientização pró-LGBT muito maior. Né? Isso seria muito benéfico para essas pobres pessoas que estão sofrendo, né? Por razões, obviamente, muito óbvias aqui. Só que, óbvio, o sujeito ele não consegue compreender como as coisas funcionam. Né? O sujeito ele não tem essa astúcia que alguns aqui conseguiram ter e me acompanhar nesse processo de raciocínio. Né?
100% a favor da luta contra o preconceito no Nordeste. O bem vai vencer. Eu concordo, cara. Eu concordo. Entendeu? Tem gente falando, é pelos créditos sociais. Não, eu tô falando sério, cara. É muito importante a gente chegar e lutar contra a homofobia no Nordeste, no Norte, nas comunidades carentes. Porque ainda existe muito. É verdade. Essas pessoas, elas precisam ter a coragem de sair do armário. Já pensou o sujeito que por pressão de um fundamentalismo religioso é obrigado a se casar mesmo sendo gay e acaba tendo aí 3, 4, 5 filhos, infeliz com a situação que vive? Ninguém merece uma coisa dessas. Os filhos do sujeito acabam às vezes herdando isso e podem perpetuar essa tristeza, né? De não poder sair do armário, vai saber, eu não sei como funciona. Mas mesmo só sobre o sujeito, ele podia simplesmente ser gay e ser feliz, cara. Entendeu? Ao invés de chegar e ter aí vários filhos, fingir ser um homem que não é. Isso, infelizmente, acontece em muitas comunidades carentes que são dominadas por igrejas evangélicas fundamentalistas, homofóbicas, que promulgam essa ideia aí de um moralismo teocrático, não é mesmo? É importante que os direitos LGBT sejam garantidos em áreas pobres. Eu concordo, cara. Ó, eu vou dar um exemplo. Teve um lugar, acho que foi na Etiópia, certo? Os Estados Unidos estavam realmente insistindo, se eu não me engano. Alguém se recorda? Aqui, ó. Obama pede igualdade de direitos para homossexuais na África. Eu vou ter que concordar 200.000% com o Obama nisso. E eu não acho que ele estava sendo, vamos assim dizer, parcial. Sim, ele é homossexual, tá? De verdade, ele é homossexual, foi chantageado por conta disso, especialmente por Israel. Isso aqui não é segredo. Mas, mesmo assim, cara, é verdade. Isso aqui é uma luta pelo quê? É uma luta pelo quê? É uma luta pela dignidade desses homossexuais que às vezes poderiam ser mortos, humilhados, né? E ao invés disso, eles podem simplesmente encontrar um outro parceiro e acabar felizes, entendeu? Tem coisa melhor do que isso, cara? Eu esqueci o nome. Olha só que absurdo. Relação homossexual é crime em 70 países. Olha, eu já tive a concepção de que, veja, esses sujeitos, eles são globalistas e tal. Mas hoje em dia eu vou ter que concordar. Eu acho que todos esses países que fazem essa criminalização de relações homossexuais deveriam sofrer sanções econômicas. Entendeu? De verdade. Oh, ainda mais, ó, pena de morte. O sujeito ele é obrigado a se casar com uma mulher, ter lá 10 filhos, não querendo ser um pai, não querendo ter filho, mas ele é obrigado a fazer isso. De vez em quando come um amigo por trás para se satisfazer esses anseios. Sofre uma vida inteira no armário para não sofrer uma pena de morte. Seria muito mais justo para esse sujeito não obrigar ele a ter esses filhos. E pelo contrário, fazer o quê? Fazer com que ele possa ser feliz com aqueles que são como ele. Ou seja um casal gay, vários gays, aí vai de cada um, né, pessoal? Então, hoje em dia eu enxergo de uma maneira positiva, porque eu falo, realmente, assim, por que é importante? Por questão demográfica? Não, isso, de novo, é secundário, entendeu? Isso não importa tanto quanto a questão do quê? A questão da dignidade humana. Esses seres humanos estão sofrendo, entendeu? Estão sofrendo, tá ok? Vamos ver aqui os chats que estão recebendo. Aqui, ó.
As mulheres da África deveriam ter o direito de passar o resto da vida trabalhando e não ser obrigadas a ter filhos. Eu não sei, eu acho que talvez elas já tenham esse direito. Eu só sei que em alguns lugares com um fundamentalismo islâmico isso acaba acontecendo, né? Cara, assim, falando sério, sério, sério mesmo, você vê muita merda acontecendo até o momento atual, lá no Oriente Médio, pela falta de secularização e lacração. Não ironicamente, tô falando sério. Tô falando sério, cara. Porque o que acontece? Quando você tem. Eu não vou falar, algumas coisas não dá pra falar. Eu vou falar assim, ó. Quando você tem vários homens que se colocam como machões, mas na verdade adoram receber algo por algum outro lugar, são filmados fazendo isso, os caras eles são, entre aspas, convencidos a fazer coisas inclusive contra o próprio povo. Entendeu? Aí você fala, nossa, por que tal país fez aquilo? Você fica, caralho, esses caras são retardados? Que porra estão fazendo? Então, preciso te contar uma história. Entendeu? Então, a gente sabe que todo político, todo presidente é um fantoche. Aí você fala, nossa, por que esse anseio de colocar mulheres no poder? Porque as mulheres são melhores no sentido de não serem tão chantageáveis. Não pararam pra pensar nisso, né? É verdade, cara, assim, a não ser uma Hillary Clinton, certo? Que aí é um outro caso, a tendência é bem menor de chantagem com uma mulher. Por uma questão de testosterona, cara. Chega lá num ponto de poder, cara, o homem, quando ele chega num determinado grau, pra ele não se perverter completamente, assim, e começar a ir atrás das coisas mais absurdas do mundo, ele precisa ter um centro muito forte. E político, assim, geralmente ele não é muito inteligente, ele não tem essa capacidade, entendeu? Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que a lacração hoje em dia, depois de muita crítica que eu fiz, eu consigo observar e falar assim, talvez não seja o que parece. Entendeu? Talvez você não deva ser inocente a ponto de só chegar e ficar reclamando dela. Talvez haja algo mais elaborado por trás. Entendeu? Talvez exista uma boa razão para existir tudo isso. Não no nível, às vezes, individual, mas a nível social a longo prazo. Entendeu? Porque assim, os caras chegam e falam, você é um neo-malthusiano. Bom, essa categoria eu posso até assumir, de uma certa forma, certo? Porque o Malthus ele vivia num mundo diferente, os recursos da época que ele estava usando como base nos cálculos eram recursos que hoje em dia a gente não precisa mais, mas se nós formos analisar a situação atual, eu posso ser considerado neo-malthusiano no sentido de que existem alguns recursos que são sim limitados, finitos, e com um crescimento populacional fora de controle, seria uma catástrofe absurda. Então você goste ou não dos tais globalistas que querem reduzir a população mundial, eles estão tentando parar uma catástrofe inevitável que aconteceria caso nós tivéssemos uma explosão populacional sem controle. Porque diferente de jumentos como o Cogos, você não pode ter 200... Quantos eram? 200 bilhões de pessoas neste planeta e pensar que vai dar tudo certo. Ainda mais se você tem ideais libertários de livre mercado. A única forma de ter mais que 10 bilhões seria tendo uma, assim dizendo, uma ditadura a nível global. Certo? Essa é a realidade. Em que cada recurso é infimamente inspecionado e gerenciado por um sistema de controle centralizado. O que, diga-se de passagem, eu não gostaria de viver num mundo assim.
Se você realmente gostaria de fazer com que seus filhos e netos herdassem um mundo mais livre, e essa é a minha posição, você deveria torcer pela redução populacional. Essa é a realidade. Especialmente no ritmo atual das coisas. Entendeu?